Olá, meus amados irmãos e irmãs, eu quero saudá-los com a graça, a paz e o amor de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador amado. Hoje, mais um dia, estamos juntos para adorar a Deus. E nesta manhã de domingo, temos o privilégio de família da fé, juntamente com a família que Deus nos deu, nos reunirmos para adorar a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 até o 16, que diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um chamado de Deus à igreja. Há algumas ações, uma delas, uma busca pela unidade, uma luta pela unidade. Uma segunda ação que Deus espera que nós, como igreja, busquemos e pratiquemos, não somente a unidade da igreja, a unidade da família da fé, mas também o entendimento de que nós, sem o Espírito Santo, não podemos desempenhar a obra de Deus. Nos trazendo assim uma disposição de clamar mais pela direção do Espírito Santo em nossas vidas, de maneira que nós sejamos totalmente movidos, direcionados, capacitados pelo poder que vem do próprio Deus. E uma terceira ação que a palavra de Deus nos chama é o desempenho do serviço de cada membro, de cada parte que compõe a família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. Cada membro é chamado a desempenhar o seu papel. Que nós busquemos juntos essas ações e, por fim, nós possamos ver o grande resultado de agirmos em obediência à palavra de Deus. Nós possamos experimentar um grande crescimento, um crescimento espiritual, um crescimento não só também numérico, mas, sobretudo, um crescimento espiritual. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos e irmãs. Vamos juntos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. E nesse momento, nós já vamos orar pelos aniversariantes da semana e também pelos irmãos que estão enfermos. E lembrando que hoje, segundo domingo de agosto, é o Dia dos Pais. E nós vamos orar também agradecendo pelos pais da nossa amada igreja. Então, dia 9, Aparecida Elizabeth Sandrin. Também no mês dia 9, Guiomar Pagiossi. No dia 10, Thalita Rinaldi. No dia 13, a Vânia Gonçalves. E no dia 14, nós temos
a Maria Isabel. Nós louvamos a Deus pelos aniversariantes da semana, pedimos a Deus sobre cada um dos nossos amados irmãos e irmãs. Em Pindorama, nós temos no dia 10 a Olívia, e em Pirangi, no dia 8, a Lenir, e no dia 13, a Maiara Caldeira. Então, a todos vocês aniversariantes, que a graça de Deus seja derramada sobre cada um de vocês. Nós vamos orar também pelos amados irmãos que estão enfermos. Vamos pedir a Deus que possa restaurá-los. E como eu disse, hoje é o dia dos pais. Nós vamos agradecer por cada pai, por cada irmão da Igreja Presbiteriana de Catanduva que é pai, e pelos nossos pais, que não moram talvez em Catanduva, mas que estão em outros lugares, em outras cidades do nosso país, ou talvez até aqueles que já partiram, estão com Deus. Nós vamos agradecer a vida de cada um deles. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te pedimos que nós tenhamos um coração assim disponível à Tua palavra cada dia. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor, ó Pai, modele o nosso coração conforme o Teu coração. Nessa manhã especial do Dia dos Pais, agradecemos por cada pai. Pedimos a Deus por aqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor possa alcançá-los com a Tua salvação. Oramos também, ó Deus, pelos pais, ó Deus, que moram em outras cidades, que o Senhor possa visitá-los. Em especial, Pai, pelos pais que estão aqui na cidade de Catanduva, que o Senhor fortaleça e que o Senhor renove a Tua graça sobre cada homem, cada família representada em nome de Jesus. Também oramos pelos aniversariantes. Pedimos, ó Deus, um derramamento sobrenatural da Tua graça, do Teu amor sobre cada um deles. Renove a saúde, renove a fé, renove as forças. Ó Deus, venha contemplá-los com o Teu poder e com a Tua bondade nesta data tão importante. Pedimos também pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa restaurá-los em nome de Jesus, que o Senhor possa curá-los em nome de Jesus, que o Senhor possa levantá-los deste leito de enfermidade, com o toque da Tua graça e do Teu poder, se for assim a Tua vontade. Dê forças para cada um permanecer contigo, caminhar firme com o Senhor. Nós te louvamos por esse dia e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos agora continuar adorando a Deus com os cânticos espirituais. E antes de nós passarmos para a nossa equipe de música, eu quero agradecer os nossos irmãos que estão trabalhando para que essa transmissão possa chegar até você. Nosso irmão Vinícius Gonçalves, quero parabenizar você, Vinícius, pelo seu brilhante trabalho. O vídeo da semana passada ficou lindo. Deus continue capacitando você, te dando essa criatividade e abrindo portas para que esse trabalho na sua vida possa ser cada dia mais frutífero e profícuo na graça e na bênção de Deus. Também agradecemos pelo Leonardo Matos. Quero agradecer à igreja que ajudou na compra do equipamento. Nós temos já chegou uma parte do equipamento para a nossa transmissão. Então eu quero agradecer o empenho do nosso irmão Leonardo Matos, o presbítero André, o conselho da igreja e a igreja de uma forma geral. E também a família Rinaldi, o Fernando, a Patrícia, a Thalita, a Carol e também todas as pessoas integrantes da nossa transmissão. Nosso irmão Dyer, nossa irmã Aline Bueno, que a graça do Senhor seja sobre vocês. Vamos cantar louvores a Deus. Eu convido você, onde você estiver, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo
vejo a sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Acima das estrelas, eu sei que estás, e todo o universo está em tuas mãos, e não há outro Deus igual a ti, Senhor. Eu sempre vou
te amar, meu Salvador. A cada flor que nasce, vejo tuas mãos. A força do oceano posso ver no teu poder. Me ensina o teu querer, me ajude a compreender que eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Fonte de amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Fonte de amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Meus amados, que bênção podermos cantar louvores ao nosso Deus. Agora nós teremos um momento de estudo da palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo todo. E nós vamos estudar nesse texto, e eu quero trabalhar o tema, o poder e a capacitação da Igreja de Cristo. Antes de lermos, vamos orar, pedindo a Deus pela ministração da palavra do Senhor. Maravilhoso Deus e amado Pai, agora que vamos ler a Tua palavra e estudá-la, pedimos a iluminação do Senhor, pedimos a Deus o revestimento do alto, ó Deus, o Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, exaltar o Senhor em todas as coisas e também, ó Deus, anunciar o nome de Jesus onde estivermos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor edifique a Igreja Presbiteriana de Catanduva e também os demais irmãos que estão assistindo, ó Deus, conosco esse culto, e o Senhor fale ao coração de cada um através da Tua palavra, nos fortaleça, nos molde conforme a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Atos 2, nós vamos ler o capítulo todo. Nós temos aí o texto transmitido também, para que você possa acompanhar com a gente. Diz assim a palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer?
Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui. Meus amados, semana passada nós falamos sobre a igreja, a testemunha de Cristo. No capítulo 1,
que nós lemos na semana passada, nós vimos Jesus fazendo uma orientação, dando uma orientação aos seus discípulos quanto ao seu reino, mostrando para os seus discípulos que o reino do Senhor não era deste mundo, mas o reino dos céus. E Jesus, ele disse que eles deveriam permanecer em Jerusalém para que eles pudessem ser revestidos do poder do Espírito Santo, para que assim eles fossem testemunhas de Jesus. E aí nós vimos que os discípulos, eles obedeceram. E eles permaneceram por 10 dias, orando, reunidos em Jerusalém, clamando, pedindo para que a promessa do Senhor Jesus fosse cumprida na vida deles. No capítulo 2, essa promessa é cumprida. Jesus, ele derrama do seu Santo Espírito sobre os discípulos. E no versículo 15 do capítulo 1, fala que estavam reunidos, juntamente com os apóstolos, uma assembleia em torno de umas 120 pessoas. Eles estavam orando, reunidos, aguardando a promessa de Jesus ser cumprida. E no capítulo 2, a gente encontra então essa promessa sendo cumprida pelo nosso Senhor Jesus. De maneira que nós temos esse tema que eu gostaria de apresentar para os irmãos, que eu já disse no início, o poder e a capacitação da Igreja de Cristo. A igreja, ela começa exatamente com a descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo, ela não só marca o início da igreja, mas como ela inaugura também os últimos dias. Esse período que antecede a segunda vinda de Cristo e a consumação dos séculos é chamado de últimos dias, o qual foi inaugurado com a descida do Espírito Santo. Então, amados, olhando para a palavra de Deus, nós vamos olhar para esse tema, o poder e a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja, o poder e a capacitação da Igreja de Cristo. E eu gostaria de abordar algumas faces deste poder e dessa capacitação. E a primeira face deste derramamento do Espírito Santo, deste poder da igreja, foi derramado sobre os discípulos, sobre a igreja de Jesus, são os sinais e o derramamento do Espírito Santo. Veja só comigo, no versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Este aí é o primeiro tópico desse primeiro assunto. E a palavra Pentecostes, que foi enfatizada por Lucas, quando nós lemos ao cumprir-se o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes deriva de uma palavra grega que significa 50º. Os judeus celebravam o Pentecostes como a festa das semanas, no 50º dia depois da Páscoa. Então a Páscoa, meados de abril, Pentecostes, início de junho. Exatamente 50 dias após a Páscoa. E o Pentecostes era chamado assim também como festa da colheita. Os judeus consideravam o Pentecostes como o festival da ceifa, ocasião na qual apresentavam os primeiros frutos da colheita do trigo, ou a festa das primícias. Eles ofereciam os primeiros frutos da sua colheita para Deus. E era comemorado, então, 50 dias após a Páscoa. E a palavra de Deus diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, não teve uma data planejada, uma data melhor planejada pelo Pai para derramar do seu Santo Espírito sobre a igreja, do que uma festa onde toda a nação de Israel e todo o povo de Deus, espalhado nos 4 cantos da terra naquela época, convergiam para Jerusalém a fim de oferecer então um culto a Deus. E nesse dia, a população que estava presente em Jerusalém era uma população muito maior
de pessoas do que a festa da Páscoa. A festa da Páscoa trazia muita gente, muitos peregrinos para Jerusalém, mas a festa de Pentecostes trazia um número de pessoas muito maior, porque era um feriado nacional e as pessoas traziam então dos seus frutos para oferecer a Deus. Um segundo ponto, que é narrado nesses primeiros versículos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O Espírito Santo foi derramado. E este é o número 2 dos sinais do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, prometido por Cristo, enfim, é derramado sobre a igreja. Em resposta à ordem de Jesus em Atos 1,4, que diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Jesus disse para os seus discípulos, para que eles permanecessem, e eles, em obediência à promessa de Jesus e à ordem de Jesus, eles esperam em Jerusalém, com duas atitudes importantes: uma atitude de paciência e uma atitude de oração. Eles estão pacientemente reunidos, orando, buscando o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo que foi dada por Cristo aos seus discípulos. O texto também, irmãos, inicia com a letrinha E, que fala, indicando que o acontecimento do Pentecostes está estritamente ligado à ascensão de Jesus. Olha só que diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o cumprimento da promessa está relacionado com a ascensão de Jesus aos céus. Um outro ponto importante é que todos que estavam reunidos, no capítulo 1, versículo 15, fala que em torno de 120 pessoas. Todas essas 120 pessoas, o versículo 4 fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não foi derramado somente nos apóstolos. O Espírito Santo foi derramado sobre o crente em Jesus, sobre os discípulos de Cristo, sobre todos aqueles que compunham o colegiado de discípulos de Cristo naquele dia. E onde eles estavam? Eles estavam no templo. A palavra de Deus diz que eles estavam reunidos, versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles não estavam no templo, eles estavam numa casa e eles estavam sentados, orando, clamando a Deus pelo cumprimento da promessa. E de repente, a palavra do Senhor diz que veio do céu um som. E esse som, ele foi um som assim, como de um vento impetuoso. E encheu a casa. E esse vento foi ouvido não só pelos discípulos que estavam na casa, mas por todos que estavam em Jerusalém. Eles ficaram assim, atônitos com aquele barulho. E aí eles se direcionaram para onde mais perto do local que o barulho aconteceu. Então, amados irmãos, nós temos aí a descida do Espírito Santo. E na descida do Espírito Santo nós temos 3 figuras importantes que eu gostaria de destacar. A primeira delas é o vento. Nós vemos a importância do vento no relato de Lucas. O vento simboliza o Espírito Santo, que enche a casa onde os crentes estão reunidos. O som do vento denota poder celestial, e a sua subitaneidade revela o princípio de um acontecimento sobrenatural. Jesus disse que eles permanecessem em Jerusalém para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo
não muito depois desses dias. O som impetuoso gerou uma surpresa naqueles discípulos que já tinham sido alertados pelo próprio Cristo que o Pai iria derramar do Espírito Santo sobre eles. Da mesma maneira, Jesus disse que ele virá a segunda vez. E a segunda vez, por mais que nós sabemos que Jesus Cristo retornará aqui na terra, e agora para julgar vivos e mortos, e para trazer a palavra da condenação àqueles que o desprezaram, e a palavra de salvação àqueles que creem em Cristo Jesus. Então, a segunda vinda de Cristo também será assim, de uma maneira muito cheia de subitaneidade, cheia de surpresa, por mais que nós sabemos que Cristo retornará. Assim foi o derramamento do Espírito Santo. Eles ficaram surpresos porque foi um acontecimento sobrenatural. E o vento é símbolo do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que eles ouviram um som como de um vento impetuoso. O Espírito Santo, ele tem ele é simbolizado pelo vento, porque embora o vento a gente não possa vê-lo, a gente pode senti-lo. E o vento, ele tem uma força impressionante. Assim é o poder do Espírito Santo. É uma força sobrenatural, é uma força divina, é o próprio Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E o vento é um símbolo, é um dos símbolos do Espírito Santo. Uma segunda figura na descida do Espírito Santo é o fogo. Os crentes não apenas ouvem a vinda do Espírito Santo, como também o veem, aparecendo no que parecem ser línguas de fogo. Esse fogo, símbolo da presença divina, toma a forma de línguas que não saem da boca dos crentes, porém pousa sobre a cabeça deles. Por conseguinte, não devemos confundir essas línguas com outras línguas, mencionadas no versículo subsequente, onde Lucas introduz o milagre de falar em outras línguas. Aqui, o evangelista Lucas, o autor do livro, ele relata de que as pessoas viram como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles 120, quase 120 irmãos e irmãs que estavam reunidos ali em Jerusalém. O fogo é símbolo do Espírito Santo também. E o fogo, ele tanto traz purificação, como também ele consome aquilo que não é agradável. Do mesmo jeito, a gente olha a presença do Espírito Santo, lá, a presença do próprio Deus, né? Lá no Monte Sinai, lá na sarça ardente. A sarça ardia e não se consumia. Assim é a presença do Espírito Santo. Ele está, mas ele não destrói aqueles a quem creem em Jesus Cristo. Pelo contrário, o que o Espírito Santo consome é toda iniquidade, todas as obras mortas do pecado. O Espírito Santo ele tem que ser derramado para fazer essa obra de mortificação, de purificação, de santificação. É o Espírito Santo que é o autor e doador, onde inicia a caminhada da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela começa com a descida do Espírito Santo, e que é marcada pelo vento e pelo fogo. E a terceira figura que o texto nos apresenta aí são as línguas. O texto grego indica que o enchimento com o Espírito Santo ocorreu de uma vez por todas, isto é, ele não veio e foi-se embora, mas o Espírito Santo veio e ele permaneceu. Ele permanece conosco, com a igreja do Senhor. Como fica evidente pelo relato de Lucas. A gente olha no livro de Atos, a gente vê a presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E esses apóstolos, movidos pelo poder do Espírito Santo, eles foram cumprindo aquilo que Jesus disse em Atos 1:8, e vós sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins do mundo. Então a gente vê um desdobrar dessa promessa, de uma forma cronológica, mas também de uma forma simultânea. As pessoas cheias do Espírito Santo, discípulos de Cristo,
testemunhando de Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e por todos os confins da terra. O derramamento do Espírito não é repetitivo, pois ele fica com a pessoa que foi cheia. Lucas nunca registra um segundo derramamento do Espírito Santo numa pessoa que já tinha sido alvo desse derramamento inicial aqui no dia de Pentecostes. Somente aqueles que ainda não tinham sido tomados pelo Espírito Santo, ou o termo batizados com o Espírito Santo, é que receberam esse batismo com o Espírito Santo nessa linha que nós encontramos em Atos, aqui no capítulo 2, depois com os samaritanos, depois com os confins da terra, lá em Atos 19, onde Paulo está pregando na cidade de Éfeso. E ali tem alguns judeus, discípulos de João Batista, que nem haviam ouvido falar da pessoa do Espírito Santo. E ali Paulo fala então da necessidade deles serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali também eles são batizados com o Espírito Santo. Então, meus amados, o Espírito Santo, o evento do Pentecostes não é para ser um evento repetitivo, mas é um evento que nós devemos saber que ele veio e aqui ele inaugurou a sua presença permanente na igreja. O cristão que é cheio do Espírito passa a ser o seu porta-voz. E é isso que significa as línguas. No caso dos crentes de Jerusalém, eles falam em outras línguas e por meio disso provam que o Espírito Santo os controla e os capacita. A palavra língua que nós encontramos aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. A palavra língua aqui, meus queridos, equivale ao conceito de idioma falado. Essa palavra língua aqui, no original, ela equivale ao termo idioma. É como se fosse o alemão, o inglês, o japonês, o judaico, o hebraico, o grego, o português, e assim sucessivamente. Isso fica evidenciado pelo comentário de Lucas, que cada qual os ouvia falar em sua própria língua. Versículo 6. Versículos 5 e 6 diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo, o texto diz que eles passaram a falar em outras línguas. E esse termo língua é idioma. E o texto está claro acerca disso. Quando diz, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja só, como é que cada um, e assim ele diz no versículo 8, então como é que cada um de nós os ouve em sua língua natal? E dizem, nós os ouvimos falar em nossa própria língua as grandiosas obras de Deus, versículo 11. As línguas que os crentes cheios do Espírito Santo estavam falando, eram línguas conhecidas, faladas em regiões que iam desde a Pérsia, no Oriente, até a Roma, no Ocidente. Lucas coloca um total de 15 nacionalidades, 15 idiomas que estavam presentes em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, naquela festa de Pentecostes. Eu até coloquei um mapa aí para vocês observarem. Esse mapa, nós temos as setas indicando onde as pessoas estavam. E quem eram essas pessoas? Eram judeus. Judeus que moravam em outros países. Por exemplo, quando fala Mesopotâmia, quem eram os judeus que moravam na Mesopotâmia? Eram os judeus que foram levados pela Babilônia. Na época que Babilônia conquistou Jerusalém e Judá, esses judeus foram levados para a Babilônia. E eles retornam. Com Esdras e com Neemias, eles retornam para Jerusalém. Só que fica muito judeu que continua morando na Mesopotâmia. Essa Mesopotâmia hoje é o país Iraque, que nós conhecemos bastante de ouvir falar. Alguns de vocês talvez até tenha ido pessoalmente. Mas Mesopotâmia,
E Babilônia é a localidade exata do Iraque, hoje. E aí nós temos vários países, como temos o Egito, como temos a Arábia, como temos Roma. Os judeus, eles foram espalhados desde a Babilônia, porque eles foram conquistados pelos babilônicos. Depois o Império Medo-Persa conquistaram a Babilônia. E nessas conquistas, depois veio o Alexandre o Grande, depois veio o Império Romano. E na época do Império Romano, que já tinha quase 200 anos, que o Império Romano dominava a região de Jerusalém, da Judéia, o Império Romano ele trouxe como uma das possibilidades para que isso pudesse ser viável, a Pax Romana, ou seja, quem fosse um cidadão que morasse dentro do Império Romano, ele poderia transitar em todo o Império sem necessidade de passaporte, de visto, mas eles tinham a Pax Romana, era uma garantia de que as estradas romanas, qualquer cidadão que morasse dentro do Império Romano, seja ele romano de nascimento, ou um judeu, ou um outro cidadão, mas que morasse dentro dos limites do Império, eles poderiam viajar com total tranquilidade e segurança. Por isso que convergiu para Jerusalém, naquela festa de Pentecostes, 15 nacionalidades, que representam o mundo todo. O mundo todo convergiu para Jerusalém. E eles ouviram aquele som impetuoso que foi a descida do Espírito Santo. E eles então vão aonde o som aconteceu. E eles veem então os discípulos falando as grandezas de Deus. E eles ouvem as grandezas de Deus na língua onde eles nasceram. O judeu que nasceu na Mesopotâmia fala também a língua da Mesopotâmia. Aquele que nasceu na Capadócia fala também a língua da Capadócia. E não só tinham somente judeus, mas tínhamos também ali prosélitos, que eram pessoas de outras nações que se converteram ao judaísmo, abandonaram aquele politeísmo do paganismo e passaram a seguir o monoteísmo judaico. E também aqueles que eram tementes a Deus. Tementes a Deus eram aquelas pessoas que não eram da nação judaica, mas que não tinham sido circuncidados, não tinham sido ainda inseridos na antiga aliança de Moisés, mas eles eram pessoas que tinham temor a Deus. Por isso eram chamados de tementes a Deus. E essas pessoas então formavam tanto judeus, prosélitos e tementes a Deus, vindos de 15 nacionalidades. E eles ouviram as grandezas de Deus dentro da sua própria língua materna. Não esqueça disso, meu irmão. A língua que é registrada aqui em Atos 2 é idioma. Como eu estou falando em português, como é falado em inglês, como é falado o alemão, o russo, o africano, qualquer língua idiomática humana. É um idioma humano, Atos 2. E o que é interessante observar sobre essa questão das línguas? A gente vê, meus amados, que o cristão que é cheio do Espírito Santo, ele é um porta-voz de Jesus. Por quê? Porque ele tem o poder do Espírito Santo. E agora ele é uma testemunha de Cristo. Então agora ele é controlado pelo Espírito Santo. E agora então ele fala da parte de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor. Continuando, irmãos, agora num outro tópico, dentro dos sinais do derramamento do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foram somente os apóstolos, mas toda aquela assembleia. O versículo 4 diz muito bem claro isso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Essa ação do Espírito Santo, quando alguém crê em Jesus, quando alguém é nascido de novo, essa pessoa automaticamente ela é selada, ela é batizada com o Espírito Santo. E necessariamente hoje, muitas pessoas buscam falar em outras línguas. Esse momento aqui, amados irmãos,
necessariamente não precisa se repetir. Necessariamente, o que aconteceu nesse momento aqui, nós não vemos mais em repetição na Bíblia em outra parte nenhuma. Naquilo que aconteceu aqui em Atos 2, faz parte da história da redenção. É como o Mar Vermelho, ele abriu uma só vez. É como a crucificação de Cristo, foi só uma só vez. Do mesmo jeito, o derramamento do Espírito Santo, ele foi uma única vez. E está registrado na Bíblia. E o que nós precisamos é crer na palavra de Deus. E saber que o Espírito Santo, ele está presente naquele que crê em Jesus. Continuando, agora eu quero falar sobre o segundo tópico, as consequências do derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento do Espírito Santo, ele trouxe consequências. Quais foram elas? Primeiro, na vida dos discípulos de Jesus. Eles começaram a falar em outras línguas das grandezas de Deus. Como eu disse há pouco, um crente cheio do Espírito Santo, ele é porta-voz de Deus. Ele é representante de Deus. Ele é uma testemunha de Cristo. Segundo lugar, as consequências do derramamento do Espírito Santo nos incrédulos. Alguns blasfemaram. Alguns diziam que eles estavam bêbados e zombavam daqueles que estavam cheios do Espírito Santo. Mas nós temos aqui uma outra consequência, a pregação da palavra de Deus. Versículo 14 até o versículo 36, nós vemos aqui a pregação da palavra de Deus pelo apóstolo Pedro. Levanta-se Pedro, juntamente com os demais apóstolos, e eles então pregam a palavra de Deus, embasada totalmente nas Escrituras do Antigo Testamento. Pedro começa citando o profeta Joel, dizendo que o que aconteceu ali, o derramamento do Espírito Santo, foi uma resposta, um cumprimento de uma promessa que foi feita por Deus lá no livro de Joel, capítulo 2. E aí, Pedro, ele registra a promessa. E Pedro, então, ele prega, ele faz uma pregação, uma exposição da palavra de Deus, citando Joel e a promessa do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Então, veja só, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele passa a ser um porta-voz, uma testemunha de Cristo. E Pedro, então, começa a pregar a palavra de Deus. Depois, Pedro, ele cita não só Joel, mas ele também cita uma outra passagem bíblica, quando ele fala de Davi. E ele usa um texto messiânico. Davi, inspirado por Deus, faz uma promessa acerca de Cristo Jesus. E aí Pedro, ele começa a falar sobre Cristo e o motivo pelo qual Cristo enviou o Espírito Santo para estar sobre a igreja. E aí Pedro, ele vai pregando e vai discorrendo sobre a pessoa de Cristo. Ele fala sobre a sua encarnação, ele fala sobre o seu trabalho, a sua pregação, o seu ensino, ele fala sobre a sua crucificação, ele fala sobre a sua morte, e também Pedro fala sobre a sua ressurreição. E Pedro prega para aquelas pessoas ali de Jerusalém, mostrando que aquelas pessoas, 50 dias atrás, eles haviam pedido a crucificação de Jesus. Mas Pedro faz ele dá uma ênfase, ele faz um parêntese mostrando que tudo o que aconteceu foi por desígnio do Pai. Tudo. A palavra de Deus diz assim: varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro prega a Bíblia, Pedro prega Jesus, mas Pedro prega Jesus ressuscitado. E aí ele diz o seguinte, versículo 32, a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vedes e ouvis. Então, amados, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela se concretiza de uma forma prática, quando o Pai faz uma promessa, o Filho executa as obras do Pai, e ambos enviam o Espírito Santo sobre a igreja do Senhor Jesus. Então, amados, o versículo de número 36, Pedro termina a pregação assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, um resultado do derramamento do Espírito Santo é que a pregação da palavra de Deus, ela foi impulsionada através dos discípulos de Jesus. Uma outra consequência, a conversão e batismo de mais de 3.000 pessoas. A palavra de Deus fala no versículo 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Estava lendo um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones essa semana, e ele contando uma experiência de um missionário. Ele não cita o nome do missionário, mas o missionário que estava pregando sobre Jesus para uma tribo indígena. E ali ele começou a representar de uma forma, transmitir uma imagem no telão e mostrando ali uma cruz e falando que Cristo havia sido crucificado numa cruz. Levantou um daqueles espectadores, um índio, levantou assim lágrimas e ele falou assim, aquele índio disse assim: quem deveria estar naquela cruz não era Cristo, quem deveria estar naquela cruz sou eu. Foi isso que aconteceu com esses homens aqui, esses cidadãos de Jerusalém e dos confins da terra, reunidos na festa do Pentecostes. Eles então, tocados pela palavra de Deus, eles perguntam para Pedro e para os demais irmãos: que faremos? Então Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, com muitas outras palavras, Pedro então exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, naquele dia, aqueles que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E isso é uma consequência da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitando os discípulos a pregarem a palavra, mas também capacitando os ouvintes a crerem em Jesus. E esses que creram em Jesus, veja como é maravilhoso a palavra de Deus. Estavam ali naquele dia de Pentecostes, praticamente cidadãos que moravam no mundo todo. No mínimo 15 nações estavam ali presentes no dia de Pentecostes. A festa terminava naquele dia que eles estavam reunidos. No outro dia, aquelas pessoas iriam viajar e ia voltar para suas casas. Alguns daqueles prosélitos, ou daqueles tementes a Deus, ou daqueles judeus que moravam em outras terras, resolveram voltar para Jerusalém porque eles eram de idade e eles queriam morrer pertinho ali dos seus antepassados. A sua sepultura, do seu pai, da sua mãe, e assim sucessivamente. Então, nós temos pessoas idosas, mas nós temos pessoas de todas as classes e faixas etárias. Imagine esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo, voltando para as suas nações, para as suas casas. E aqui nós vamos ver o último tópico da nossa ministração nessa manhã. A capacitação do Espírito Santo e o desenvolvimento da igreja envolve um desenvolvimento integral no caráter e na vida da igreja. E aí eu coloquei um esboço daquilo que acontece na vida da igreja do Senhor Jesus. Primeiro, o desenvolvimento litúrgico. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A base da adoração deles, a base da fé deles,
era a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. E nessa palavra eles cresciam, eles se fortaleciam e eles se desenvolviam. Segundo desenvolvimento pessoal, em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, mas em cada alma havia temor. Era um desenvolvimento pessoal, de uma relação íntima, porque o Espírito Santo estava dentro de cada um deles. Era uma experiência jamais experimentada. Embora o Espírito Santo, ele não passe a existir aqui no Pentecoste. A gente vê o Espírito Santo agindo na Bíblia desde Gênesis, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando não havia nada na criação. A gente vê o Espírito Santo agindo na vida daquelas pessoas que construíram o templo, antes do templo, o tabernáculo, depois o templo. O Espírito Santo movendo os profetas, o Espírito Santo movendo os sacerdotes, o Espírito Santo movendo os reis no Antigo Testamento. A gente vê o Espírito Santo agindo na vida dos juízes, na vida de homens e mulheres. O Antigo Testamento está cheio disso. Mas a habitação permanente do Espírito Santo, ela veio aqui no Pentecostes. E ela inaugura o início da igreja e inaugura o fim dos tempos, ou os últimos dias. Nós estamos na última era da humanidade aqui nessa terra. Nós estamos aguardando o último passo que vai acontecer, que agora só falta a segunda vinda do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto Ele não vem, o Espírito Santo está com os seus discípulos. E esses discípulos, eles desenvolviam no temor a Deus, numa relação de intimidade com Deus, porque havia no coração deles, em cada alma, havia temor. Terceiro crescimento comunitário. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens. À medida que alguém tinha necessidade, eles distribuíam o produto entre todos. Eles tinham uma consciência comunitária. Eles entendiam que agora eles faziam parte de um povo, de uma família, de uma nação, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a família de Deus. Olha que bênção. Um quarto desenvolvimento, o crescimento diaconal. Eles vendiam seus bens e eles passaram a servir uns aos outros. Na medida que eles tinham necessidade, eles eram servos uns dos outros. Um quinto crescimento, eles cresciam em credibilidade. A palavra de Deus fala que eles louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aquelas pessoas em Jerusalém olhavam para os discípulos de Cristo e eles tinham assim aquela credibilidade por causa da presença do Espírito Santo na vida deles, de uma vida cheia do Espírito Santo. Isso resultava em uma vida de relevância, uma vida de credibilidade, uma vida de dignidade, uma vida de influência muito positiva. E a palavra de Deus mostra finalmente um desenvolvimento missional. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles entendiam que eles eram testemunhas de Cristo. E porque eles foram revestidos com o poder, agora eles eram capacitados a serem testemunhas de Jesus. Então, amados, eu quero concluir esta ministração desta manhã. Depois do derramamento do Espírito Santo sobre os judeus em Jerusalém, Jesus ampliou sua igreja. Aquela igreja que tinha ali em torno de 120 pessoas, num só dia, passou para mais de 3.000 pessoas. No único dia. E no decorrer do livro de Atos, discorrendo a narrativa, Lucas vai mostrando. Capítulo 8, são inseridos na família os samaritanos, que receberam a Jesus e também o Espírito Santo. Em seguida, o próprio Deus convida os gentios para a sua igreja. Isso acontece quando Pedro prega o evangelho na casa de Cornélio e o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Finalmente, os discípulos de João Batista, que não tinham ouvido o evangelho e ainda não sabiam acerca do Espírito Santo, foram acrescentados à igreja. Paulo os batizou no nome de Jesus e o Espírito Santo desceu sobre eles. Concluindo ainda, irmãos, o Espírito Santo une os crentes de várias partes do mundo, falando a eles de forma miraculosa na linguagem da fé.
O Espírito Santo torna possível para os ouvintes vencerem a confusão linguística de Babel. Gênesis capítulo 11. Lá em Gênesis 11 a gente vê a confusão linguística. Em Atos capítulo 2 a gente vê a ação do Espírito Santo quebrando essa maldição e trazendo da pregação do Evangelho, da pregação das grandezas de Deus, de maneira que os povos, eles conseguem ouvir e são unidos de uma forma miraculosa na linguagem da fé. E eles ouvem qual a mensagem? A mensagem de Cristo, chamando a todos a se arrependerem e a crerem em Cristo Jesus. Enquanto os incrédulos zombam do milagre do Pentecostes, quase 3.000 pessoas se arrependem, são batizados e se unem à igreja do Senhor. E por fim, meus irmãos, acho que eu pulei aqui um slide. Vou pedir para o Vinícius. É o primeiro da conclusão, Vinícius. Aqui está o cumprimento da promessa de Jesus aos apóstolos. Vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. No dia de Pentecostes, o Espírito encheu todos os que se achavam sentados na casa, de modo que os 120 foram espiritualmente batizados. E é significante mostrar um estudo do batismo do Espírito em Atos. Sempre que o batismo com o Espírito Santo é mencionado depois do Pentecostes, nunca é uma experiência de crentes que já foram batizados, uma vez com o Espírito, mas somente novos grupos de pessoas que são levadas à fé em Jesus. Irmãos, aqui nessa aula dessa manhã, nós vimos sobre esse tema tão maravilhoso, o poder e a capacitação da Igreja de Cristo. Eu quero aplicar para nós aqui algumas lições, e a primeira delas, só podemos ser igreja de Cristo se realmente tivermos Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Segunda aplicação, nós só podemos ser igreja de Cristo se nós tivermos o Espírito de Cristo. Nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo para podermos ser de Cristo, suas testemunhas. Uma terceira aplicação, na medida que nós somos revestidos com poder e com o Espírito Santo nos capacitando, nós nos tornamos porta-vozes de Deus, representantes de Deus. A nossa maneira de ser, ela é transformada. Não porque nós falamos, ou porque nós fazemos coisas miraculosas, no sentido assim de coisas místicas, sobrenaturais. O que nós vamos fazer é algo assim tão sublime, que nós seremos capazes de amar a Deus sobre tudo e de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vamos manifestar o amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição. E nós vamos ser vistos como pequenos cristos nessa geração. Nós precisamos de ser referências de Jesus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja. E por fim, nós precisamos de entender que falta um último passo só para o final da história da humanidade chegar ao fim. Só falta um ponto agora, que é a segunda vinda de Cristo. Então se prepare, meu irmão. Se prepare, esteja atento, esteja alerta, esteja vigilante. Seja sóbrio, seja cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, tenha um ótimo almoço, um feliz Dia dos Pais. Ao meu pai, que com certeza está assistindo essa aula, a todos os pais da Igreja Presbiteriana de Catanduva, e aqueles pais que já estão com o Senhor Jesus, aqueles pais que moram em outras cidades, a nossa gratidão a Deus. E a nossa oração é para que nossa Igreja Presbiteriana de Catanduva, ela seja uma testemunha de Cristo, aqui e onde nós estivermos, revestidos com o poder do Espírito Santo, capacitados com o poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tua palavra diz que ainda que possamos falar línguas de homens e de anjos, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Senhor amado, perdoa os nossos pecados, converta o nosso coração,
Se há alguém, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem, que não é convertido, que não teve um encontro pessoal com Cristo, que o Teu Espírito Santo possa tocar neste coração, possa tirar, ó Pai, todas as barreiras, e que essa pessoa, Pai, possa se arrepender dos seus pecados e possam crer em Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo sobre cada um daqueles que, ó Deus, estão se entregando a Cristo Jesus nesse momento. E nós, como igreja, que já fomos selados e seladas com o Espírito Santo do Senhor, nos encha, ó Deus, de uma maneira especial nesse dia de hoje. Que nós sejamos assim levados mais próximo à Tua palavra, mais perto em oração, e que nós sejamos movidos e guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós agradecemos por essa manhã, por esse dia tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, até às 19h30, que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.